Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, hoje vamos iniciar o livro de Eclesiastes e vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho, que ele fez debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar onde os ribeiros vão, para aí tornaram eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança. Não nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei com sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, meu coração completou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria? De que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria loucura? Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei
mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejavam os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também, então, entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse ao meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, e que sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer, que o meu coração perdesse a esperança do trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo, há um homem que não trabalhou nele, e deixará uma porção sua, também isso é vaidade e grande enfado. Porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 3. Tudo em seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir.
Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. E também que todo homem come, bebe e goze bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 4. Depois, voltei-me e atentei para todas as expressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Melhor que uns é outros, e aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas e não diz: para que trabalhou eu? Privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é um jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, como o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, tudo que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão nele.
Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da minha ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a sua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das suas mãos? A obra das suas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta. E há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrair enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E por preceito lhe vem de trabalhar para o vento. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis que o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar o seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro digno, que é
não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele, porque debalde veio e em terras se vai, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2.000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz da cobiça. Por quê? Que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. Sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida dá suas vaidades. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois daquele debaixo do sol? Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Ensina-nos a viver as tuas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.